Fala pessoal, sejam bem-vindos ao CardioSite. Eu me chamo Anderson Luiz e dando seguimento aí aos temas da Diretriz Brasileira de Hipertensão 2020, hoje nós falaremos da abordagem medicamentosa inicial do paciente hipertenso, tá certo? Mas antes, se você não for inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva, acione aí o sininho das notificações e, é claro, curta esse vídeo, porque isso aí é muito importante para o desenvolvimento do canal, tá? Antes da gente falar de tratamento medicamentoso, é preciso você saber o seguinte: quando a gente vai iniciar a terapia farmacológica no paciente hipertenso, a gente tem que ter nas mãos duas coisas, tá? Primeiro, a gente precisa saber qual o estágio de hipertensão desse paciente, né? Ou seja, esse paciente é um pré-hipertenso, é um hipertenso estágio 1, estágio 2 ou estágio 3. Então isso é importante, né? A classificação da hipertensão arterial. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre essa classificação que também aí mudou em 2020. Tá? E a segunda coisa é o risco cardiovascular do paciente. Como é que a gente elabora o risco cardiovascular do paciente? Existem duas formas. A primeira, existe aí uma tabela na diretriz, né, que vai cruzar duas informações. O estágio, né, os níveis tensionais da pressão do paciente com a quantidade de fatores de risco. De antemão, eu te digo o seguinte: os pacientes que são estágio 3, né, ou aqueles pacientes que são portadores de diabetes, doença renal crônica, doença cardiovascular e que tenham lesão de órgão-alvo, esses pacientes, eles imediatamente já são de alto risco, tá? Os demais aí, os demais estágios, com os demais fatores de risco, têm que ser cruzados aí para avaliar se o paciente é baixo, moderado ou alto risco. Existe também aí o score de risco global, em que também você pode aplicar através de uma calculadora de smartphone, e aí você também pode avaliar o risco cardiovascular do paciente. Então, muito bem. Então, são duas coisas. Primeiro, avaliar o estágio de hipertensão do paciente, ou seja, classificar a hipertensão dele. E outra, avaliar aí o risco do paciente, né? Ele é baixo, moderado ou alto risco. Uma vez feito isso, a gente vai iniciar a terapia farmacológica. Como é que era em 2016? Em 2016 era assim: o tratamento farmacológico a gente iniciava naqueles pacientes que eram estágio 1, baixo a moderado risco, que já tinham realizado aí mudança de estilo de vida durante 3 a 6 meses, mas que retornaram ainda hipertensos, tá? Então esses pacientes tinham aí o início da terapia farmacológica. E também aqueles pacientes de estágio 2 e 3, tá certo? Então como é que a gente fazia? Estágio 1, baixo a moderado risco, tá? Eles tinham mudança de estilo de vida durante 3 a 6 meses. Se eles retornassem ainda hipertensos, eles tinham aí o início da terapia farmacológica. E aqueles pacientes de estágio 2 e 3. E também, o paciente que era estágio 1, alto risco, tá? Então, assim, paciente estágio 1, alto risco, estágio 2 e 3, eles tinham imediatamente o início aí da terapia farmacológica. O paciente estágio 1, que era baixo a moderado risco, esses pacientes tinham aí medidas de estilo de vida durante 3 a 6 meses. Se eles retornassem ainda hipertensos, aí sim iniciava aí a terapia farmacológica, tá certo? Em relação à monoterapia ou terapia combinada, como é que a gente fazia? Bem, os pacientes estágio 1, aqueles pacientes estágio 1 de baixo e moderado risco, que já tinham feito mudança de estilo de vida e que já tinham retornaram ainda hipertensos, esses pacientes, eles tinham aí inicialmente o tratamento através da monoterapia, ou seja, uma classe apenas de um remédio, tá? Apenas monoterapia. Os pacientes que eram estágio 1, alto risco, ou aqueles pacientes estágio 2 e 3, esses pacientes tinham aí o início da terapia farmacológica com 2 fármacos, ou seja, terapia combinada, tá? Então, resumindo, como é que era em 2016? Paciente estágio 1, baixo a moderado risco, monoterapia. Paciente estágio 1, alto risco, ou estágio 2 e 3, terapia combinada. Isso mudou em 2020, Em 2020, como é que passou a ser? Em 2020 entrou o pré-hipertenso. Então, em 2016, o pré-hipertenso ele nem entrava aí no esquema terapêutico farmacológico, tá? Em 2020 passou a entrar o pré-hipertenso de alto risco, tá? O pré-hipertenso de alto risco, ele é equiparado ao hipertenso estágio 1, baixo risco. Então, como é que a gente faz? Paciente pré-hipertenso de alto risco ou paciente hipertenso estágio 1, baixo risco,
Esses pacientes têm aí, inicialmente, né, orientações sobre estilo de vida saudável durante 3 meses, e ao retorno aí desses 3 meses, se eles se mantiverem ainda com os níveis tensionais, aí sim é iniciada aí a terapia farmacológica, tá? Iniciada a terapia farmacológica. Os pacientes estágio 1, né, de moderado e alto risco, e os pacientes, né, estágio 2 e 3, esses pacientes já têm aí indicação de início imediato da terapia farmacológica, tá? Lembrar aqui uma coisa, MEV, né, mudança de estilo de vida, vale para todos os pacientes, para todos os pré-hipertensos, para todos os hipertensos estágio 1, estágio 2 e estágio 3, tá? Então MEV é para todo mundo. Só que quando a gente, né, aborda o paciente inicialmente, e esse paciente, né, pela nova diretriz de 2020, ele é pré-hipertenso de alto risco, ou ele é hipertenso estágio 1 de baixo risco, 3 meses de MEV apenas, sem terapia farmacológica. Quando esse paciente retorna, se ele mantiver aí os níveis tensionais, aí sim a gente inicia a terapia farmacológica. Agora, a gente vai fazer monoterapia ou terapia combinada? Muito bem. Monoterapia, segundo a diretriz de 2020, ficou para os seguintes pacientes. Aqueles pacientes, né, de pré-hipertenso de risco alto ou paciente hipertenso estágio 1 de baixo risco. Tá? Para esses pacientes, a gente vai iniciar a monoterapia. Bem como para aqueles pacientes muito idosos, né, e para os idosos frágeis. Pacientes muito idosos são aqueles pacientes com mais de 80 anos. Pacientes idosos frágeis são aqueles que têm aí, não tem nenhuma autonomia funcional, ou seja, depende de outro para poder cuidar das suas necessidades mais básicas. Né? Então, esses pacientes muito idosos, acima de 80 anos, ou idosos frágeis, que têm uma pressão arterial sistólica maior que 160, eles devem também receber monoterapia, tá? Monoterapia com uma das 4 classes que a gente vai ver, né? Que são os diuréticos tiazídicos, IECA ou BRA, tá? E os bloqueadores dos canais de cálcio, tá certo? Então, monoterapia para esses pacientes, ok? E quando que a gente vai realizar aí a terapia combinada, né, pela diretriz de 2020? Terapia combinada pela diretriz de 2020 são para aqueles demais pacientes, ou seja, o paciente estágio 1, mas que seja aí moderado ou alto risco. Então, estágio 1, moderado ou alto risco, e os pacientes estágio 2 e 3, esses pacientes, né, precisam aí de terapia combinada. O início do tratamento tem que ser através da terapia combinada, tá certo? Então, os pacientes estágio 1, moderado e alto risco, os pacientes estágio 2 e 3. Trouxe aqui um fluxograma para a gente ver como que a gente vai iniciar aí a terapia farmacológica, fazendo associações e etc. Mas eu vou precisar sair da tela aqui para poder você visualizar aí a tela por inteiro, tá certo? Muito bem. Então vamos lá. Então lembrando aqui, monoterapia. Monoterapia vai ser para quem? Os pacientes estágio 1 de baixo risco ou pré-hipertenso de risco cardiovascular alto, tá? E aqueles indivíduos que são muito idosos ou idosos frágeis que têm uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 160 milímetros de mercúrio, tá? A gente vai começar com o quê? Né? Aquelas 4 classes que eu falei, né? IECA ou BRA, tá? IECA ou BRA, né? Bloqueador de canal de cálcio ou diurético, tá? Então a gente vai escolher um dessas 4 classes para iniciar o tratamento farmacológico, tá? Se esse paciente, né, ele tem alguma outra condição específica, né? Tipo, por exemplo, insuficiência cardíaca, um paciente pós-infarto, um paciente que tem angina de peito, ou que tem aí uma frequência cardíaca elevada, a gente pode utilizar os BBs, né? Os beta-bloqueadores para tratamento também desses pacientes, tá certo? Então, beta-bloqueador somente em condições específicas. E quando é que a gente faz aí a terapia combinada? Né? A terapia combinada a gente pode iniciar imediatamente naqueles pacientes hipertensos estágio 1 de moderado a alto risco e para os pacientes estágio 2 e 3. Então, combinação de fármaco era para aquele paciente que você iniciou monoterapia e ele ainda continua fora da meta, ou então a gente já começa direto naqueles pacientes, né, estágio 1 de moderado e alto risco e para os pacientes estágio 2 e 3. Quais são os medicamentos que a gente pode utilizar? Né? A gente vai utilizar IECA ou BRA, tá? Mais bloqueador de canal de cálcio ou diurético tiazídico, tá certo? A gente sempre vê aí que a diretriz ela orienta iniciar, quando for iniciar alguma droga que atue no sistema renina-angiotensina, aldosterona, né? Ele pede para iniciar aí o inibidor da ECA,
tá? Se o paciente apresentar alguma intolerância, né, ao inibidor da ECA, como por exemplo a tosse seca, o angioedema, aí o IECA deve ser substituído pelo BRA. Tá? Mas a gente vê aí que no dia a dia as pessoas começam muitas vezes BRA em vez de testar antes o inibidor da ECA. Ok? E aí, então sempre IECA ou BRA mais bloqueador de canal de cálcio ou diurético tiazídico. Ok? Então essa é a combinação de 2 fármacos. Se o paciente, depois de um tempo, ele se mantiver ainda fora da meta, aí a gente vai associar 3 fármacos. Tá? Os 3 fármacos quais são? IECA ou BRA, lembrar que nunca deve ser associado IECA com BRA. Tá? É IECA ou BRA, mais bloqueador de canal de cálcio, mais diurético tiazídico. Tá ok? Então essa aí é a combinação de 3 fármacos aí que a diretriz orienta fazer. E se o paciente ainda, né, se mantiver fora da meta, o 4º fármaco a ser prescrito é a espironolactona. Tá? Isso aí é uma questão bem recorrente aí nas provas, né? Ele dá um caso clínico, o paciente já está usando 3 fármacos, né? Por exemplo, IECA, BCC e diurético tiazídico, e aí o paciente está fora da meta terapêutica, ele pergunta qual seria o próximo fármaco a ser utilizado. Então lembrar que o 4º fármaco é a espironolactona. E aí se o paciente estiver ainda fora da meta terapêutica, a gente vai adicionar mais fármacos, que aí pode ser da classe dos beta-bloqueadores, né? Se o paciente não estiver utilizando anteriormente o beta-bloqueador por conta de uma condição específica, né? A gente vai utilizar beta-bloqueador, os simpaticolíticos de ação central, né? Como a clonidina, metildopa, etc. Os alfa-bloqueadores e os vasodilatadores. Tá? Então aí a gente já vai utilizando outros fármacos, né? Então lembrar que a partir do 5º fármaco é que a gente vai utilizar aí os simpaticolíticos, né? Os alfa-bloqueadores, os vasodilatadores, e se o paciente não estiver utilizando beta-bloqueador por uma condição específica, a gente também pode utilizar aí o beta-bloqueador, tá certo? Então muito bem. Então, essa aí é o início do tratamento medicamentoso orientado aí pela diretriz de 2020. Então, vamos fazer aqui um resumão. Quem a gente deve, inicialmente, prescrever apenas mudança de estilo de vida, né? Para aqueles pacientes pré-hipertensos de alto risco ou para os pacientes hipertensos estágio 1 de baixo risco, né? Para esses 2 grupos de pacientes, eles vão para mudança de estilo de vida por 3 meses. Se eles retornarem ainda hipertensos, aí a gente vai iniciar tratamento farmacológico em monoterapia. O outro grupo também que a gente inicia tratamento farmacológico em monoterapia são os muito idosos, acima de 80 anos, ou idosos frágeis, né, que têm uma pressão arterial sistólica acima de 160, maior ou igual a 160, tá certo? Nesses casos a gente inicia a monoterapia. E a terapia combinada a gente vai iniciar para os pacientes, né, de estágio 1, moderado e alto risco, e para os pacientes estágio 2 e 3. A gente já inicia, né, de cara a terapia combinada, tá certo? Então essa aí é a aula sobre início do tratamento medicamentoso do paciente hipertenso. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, tá certo? Porque isso estimula a gente a produzir mais vídeos. E um abraço para você e até a próxima.